Olá, eu sou a advogada Izzy Pinho, da Pinho Law, e hoje nós vamos ter um bate-papo com o consultor de negócios Márcio Rangel. Olá, estou aqui com o meu queridíssimo Márcio Rangel, da Max Business Consulting, e ele vai estar aqui falando dicas muito importantes sobre empreendedorismo nos Estados Unidos. Ele que tem mais de 20 anos de experiência nessa área, ele é expert, já deu aula para grandes amigos meus, fez grandes mudanças em empresas que eu conheço, e é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo meu, Izzy. Então, Márcio, conta aí um pouco pra gente sobre você, quem você é, qual a sua trajetória, como é que você chegou aqui nos Estados Unidos, né? Porque meu público é imigrante, então eles querem saber dos imigrantes também. Sim. Meu nome é Márcio Rangel, faço 54 anos agora, dia 15, Uau. e eu tenho uma família, vou contar um pouquinho da história. Eu tenho uma família que já mora aqui há quase 50 anos, então eu tenho primos, filhos e netos desses meus primos que são americanos. Eu lembro quando eu tinha 13 anos no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e eles estavam vindo visitar a gente, a minha prima. E aí, eu para fazer uma surpresa, não, vou pegar um visto de turista. Minto, não era 14 anos, eu tinha 18, 17 para 18 anos. Vou tirar um visto de turista e vou visitar minha prima, que sempre naquela época já era um sonho meu vir para cá. Aí quando eu fui tirar o visto, levei um E214B. Eu trabalhava no Banco Real na época e um visto que não aprovava nem para ser turista. Aí quando minha prima chegou, eu fui contar a história para minha filha, porque ela falou: Márcio, por que você não falou comigo? O meu marido trabalhava no consulado brasileiro em Washington. Ele poderia te ajudar a te explicar como tirar um visto de turista. Então, nem isso na época eu sabia. Então, o meu sonho já tem desde lá de trás. Desde 87, 88, eu já tinha o sonho de vir para cá por causa desses meus primos que moravam aqui. E a minha vinda para cá foi mais ou menos há 7 anos a decisão. Eu vi uma oportunidade para a gente poder trazer algumas coisas que a gente fazia no Brasil para cá, para os Estados Unidos. Em 2017 eu comecei a vir para cá para pesquisar o mercado. Eu vim aqui mais ou menos umas 7 ou 8 vezes no ano para pesquisar o mercado. E a parte mais interessante é que eu, junto com a minha esposa e também com minha filha, eu tenho uma esposa, uma filha de 14 anos, e elas estavam imbuídas nessa viagem, nesse viver o sonho americano comigo. Então, uma das coisas também aconteceu em 2016, eu trouxe minha filha a primeira vez para Disney, e ela falou assim: pai, eu queria morar aqui, na Disney. Muita gente já deve ter falado isso para você, né? E aí eu vi que até a minha filha, que na época tinha 6, 7 anos, também estava imbuída de querer vir para cá. Então ficou mais fácil eu fazer todo esse processo de mudança. E eu Com a vim união, né, da família é muito alinhado com a importante. esposa, minha filha, Sim, que era o teu sonho. tem que ser. E a parte legal é que ela falou: pai, eu quero. Ela ficou encantada com o Magic Kingdom, né? E desde que a gente está aqui, a gente está aqui há 6 anos já. É a terceira casa que a gente mora. Todas as casas a gente vê os fogos da Disney da nossa janela. Que a gente mora bem atrás do Magic Então, o Kingdom. sonho é realmente ali da Disney, Então, né? assim, a minha esposa está voltando do Brasil hoje, que ela foi passar uma semana com o irmão dela, que faz aniversário hoje. O sobrinho fez aniversário no final de semana, ela foi lá para passar. Minha filha nem quis ir ao Brasil. Não, pai, estou de férias aqui, eu quero ficar aqui. Então, assim, ela americanizou de um jeito que só vai para o Brasil no final do ano, porque a gente força ela a passar as férias com a família do Brasil. Então tá super adaptada, acostumada com a escola, com amiguinhos, tudo Totalmente certo. adaptado. Então, a parte principal era um sonho que eu tinha de infância. E depois de casado com a minha filha, trouxe ela para cá, ela se apaixonou e aí todo mundo entrou no mesmo barco. Aí ficou tudo muito mais fácil de um percurso que não é nada fácil você imigrar. Você tem a tua especialidade na área de ajudar as pessoas a virem para cá da maneira correta. E eu acho que um ponto fundamental foi ter essa sintonia de todo mundo querer passar pelas dificuldades juntos. E foi muito bom que a gente conseguiu vir e conseguir ter um certo sucesso aqui. E a gente está podendo ajudar várias pessoas, que era o meu objetivo aqui, entendeu? Então, tu chegou aqui já com um plano de ajudar empresários. Sim, eu já fazia isso no Brasil há algum tempo. E até essa palavra propósito, que há algum tempo o pessoal está falando muito, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu descobri que essa palavra não é apenas mais uma palavra do vocabulário. Eu entendi que era o meu propósito. Meu propósito de vida era ajudar pessoas através da melhoria dos comportamentos empreendedores, para ajudar eles a empreender mais e, consequentemente, ajudar toda a comunidade, famílias, funcionários. Então, hoje, o que mais me dá
vontade, garra de fazer é ajudar pessoas a melhorar os resultados, ir para um outro nível, como você falou no início. Sim. E eu, como empresária, né, eu entendo que a vida do empresário é muito de solitude, né? Assim, você realmente passa por várias evoluções que você tem que passar pessoais, porque o seu negócio é um espelho de você em várias formas, né? E consultorias bem definidas e que realmente têm resultado que nem a sua, eu acredito que são essenciais para que você consiga passar por esse processo de evolução sem ter que passar por todos os erros, né, que a gente estava conversando, para que você chegue no resultado almejado, né? Porque todo mundo tem um objetivo diferente, então acredito que a sua consultoria deve ser muito individualizada Sim. para aquela empresa, para as necessidades dos donos e o que é que você quer, né, no final? O que é que essa empresa vai trazer para você? A gente personaliza bastante o trabalho que a gente faz. E como a gente trabalha com comportamentos de pessoas de sucesso, de uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos, início na década de 60, por uma equipe de Harvard, que identificou quais eram os comportamentos inerentes às pessoas que tinham sucesso no mundo dos negócios. Então, foi uma pesquisa de mais de 20 anos, que rodou 4 continentes, vários países, e identificou qual era o suprassumo. É como se fosse assim, a pessoa que tem esses comportamentos, essas atitudes, são as pessoas que têm sucesso no mundo dos negócios. Então, é baseado nesse treinamento que eu faço todo o meu trabalho. Baseado em como é que funciona e como é que vivem e agem as pessoas que têm sucesso no mundo dos negócios. E a gente replica isso para os empresários, porque eu não preciso ser especialista do seu business. A minha especialidade é comportamento empreendedor e gestão empresarial. Até por eu ter vindo da área de TI, eu tive 2, 3 faculdades na área, como analista de sistema, trabalhei em gerente de uma multinacional americana muito grande durante 10 anos. Então, eu conhecia um pouco de processos por dentro, até na parte, na época de ser analista, eu tinha que entender para poder automatizar e gerar para o programador as demandas de como é que funcionaria a empresa. Então, eu conhecia essa parte e os meus últimos 20 anos, de 2003, 2004 para cá, eu me especializei, mudei minha cachaça de TI para negócios e me especializei na parte de empreendedorismo. Então, há 20 anos eu vivo nisso, me identifiquei muito com isso aí, que eu vi várias transformações, vi pessoas que estavam num momento muito difícil e só em ter um alinhamento, e às vezes até alinhamento com o marido e com a mulher, que eles eram sócios, estavam desalinhados no negócio, fez com que mudasse tanto a vida das pessoas quanto o negócio das pessoas. Então, essa é a minha grande, vamos dizer assim, minha grande cachaça hoje, é ajudar empresários a melhorar os seus resultados através de mudança de comportamento. E quais são as necessidades específicas do imigrante, né? Porque a gente sabe que talvez no Brasil você consegue ser mais desenrolado, você conhece tudo, você já tem as suas conexões de vida e você consegue tocar talvez o seu negócio de uma forma mais objetiva, né? Porque você conhece, você já sabe, etc. Quando você muda para os Estados Unidos, você basicamente está construindo uma vida nova, né? É tudo novo, a língua é nova, as leis são novas, nem todo mundo tem a oportunidade que tu teve de vir para os Estados Unidos 7, 10, 20 vezes antes de você conseguir realmente estabelecer, né, a sua vida e o seu negócio aqui. Então, quais são assim, os maiores erros ou as maiores necessidades, que às vezes não é nem erro, né, é necessidade que os imigrantes empresários têm aqui? Quais são essas necessidades específicas que você vê e como é que você ajuda essas pessoas, né, especificamente? Assim, eu vejo que muitos empresários, eles empreendem aqui na marra. Uhum, E assim, muita gente vem, imigrante, não tem documento, não pode trabalhar, o que é que faz? Abre uma empresa. uhum. Mas às vezes abre uma empresa e não é empresário. Ele abriu uma empresa porque ele tinha que receber, não tinha a situação dele regularizada e ele poderia ter uma empresa, não poderia trabalhar, mas poderia ter uma empresa. Então eu já peguei muitos empresários que no Brasil faziam outras coisas e aqui se viram empreendendo. Mas o empreendimento não por oportunidade, sim por necessidade. Precisavam ter um negócio, senão não poderia receber, não tinha documento ainda até fazer o processo de regularização. Então eles não são preparados. Mas o mais interessante é que até hoje eu ainda não achei uma universidade, uma graduação em nenhum lugar do mundo que ensine empreendedor. Não, não tem. Não tem. Se você vai fazer uma administração nas melhores faculdades, você vai ser mão de obra para as grandes companhias. Que as grandes universidades, as empresas mantenedoras, são as empresas que têm uma demanda de funcionários. Eu atendi mais ou menos uns 500 empresários aqui nos Estados Unidos nesses últimos 6 anos. E se eu chegasse para todos, qualquer um deles hoje, e falasse assim, eu estou com 3 profissionais qualificados
para trabalhar na sua empresa? Ele fala, eu contrato os 3. Porque a gente tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada. Uhum. Então, numa universidade, ele não está aqui bancado por essas grandes companhias, as grandes universidades, que são as empresas mantenedoras, né? Eles não estão criando uma cadeira de administração, de business, para desenvolver empreendedorismo. Eles vão fazer isso para pegar mão de obra para as grandes companhias, para a Apple, Amazon, grandes empresas que estão aí no mercado. Então, assim, é uma carência de como é que você aprende empreendedorismo hoje. Muita gente aprende porque tem uma pessoa na família que é empreendedor de sucesso, ou tem alguma referência de pais, amigos, alguma coisa, ou então vai no tentativa e erro, que é o que muita gente faz, tentativa e erro. Eu já tive muitas tentativas e erros também e aprendi que uma coisa inteligente é quando você aprende com o seu erro. E até essa frase, aprender com os meus erros, ela começou a fazer mais sentido para mim quando eu vi essa frase com uma outra roupagem. Em vez de você aprender com os seus erros, na verdade você só aprende quando você tem a oportunidade de fazer de novo e na próxima vez você acertou. E você lembrar que passou por aquele erro, a emoção ter suficiente para você manter aquilo ali na sua mente, no seu corpo, para que você, quando passar por aquele ciclo de novo, conseguir ter uma certa evolução, né? Porque assim, eu já vi muitas pessoas assim, não, aprendi com o meu erro. Aí tem uma oportunidade, erra de novo. Então não aprendeu ainda. Então você só aprende quando você faz de novo e agora acertou. E aí eu rotulo isso como uma pessoa que ficou inteligente naquele momento. E aí eu aprendi uma outra coisa muito legal, que as pessoas cultas, elas não precisam ser só inteligentes, ela pode aprender com os erros dos outros. Então como é que eu posso aprender com o erro de outras pessoas? Através de pessoas especializadas. Então, a nossa consultoria, a nossa mentoria de negócios é para ajudar o empresário, para mostrar para ele que muitas pessoas já erraram, ele não precisa de errar de novo. Então hoje eu tento não ser inteligente, eu tento ser mais culto, ou melhor, mais sábio, que essa sapiência faz com que eu não precise errar. Alguém já errou, eu aprendi com ela e agora eu consigo pegar um caminho que é mais assertivo. E como essa pesquisa que a gente trabalha foi identificada por uma pesquisa da ONU, onde as pessoas que tinham sucesso se comportavam sempre da mesma maneira, a gente usa isso como uma base de pegar esse conhecimento e apresentar para o empresário e adaptar esses comportamentos que dão certo para a empresa do cara que está na tentativa e erro, que está tentando ser inteligente. E a ideia é que ele seja cada vez mais sábio. Então a gente tem um mercado muito grande para poder ajudar empresários, que o que mais tem aqui é gente chegando, gente empreendendo, abrindo empresa, fechando empresa, expandindo. Então o mercado é muito promissor se você tem um propósito muito claro. E isso aí eu tenho já há algum tempo, já isso bem claro na minha cabeça, que eu estou aqui nesse planeta, nessa terra, nesse mundo, para ajudar pessoas a melhorar os resultados. E quais são... E assim, o teu cliente, ele é qualquer empresário de qualquer área? O mais importante é que a pessoa queira melhorar. Eu já peguei empresários que faturavam 3, 4 mil dólares e já peguei empresários que faturavam $1 milhão por mês. E interessante que a gente fez uma atualização no nosso site e a gente pegou uma média de crescimento que as pessoas tiveram fazendo o treinamento conosco, que a média está 61% deles crescerem. Então, Independentemente do faturamento. independente do faturamento, porque assim, a minha especialidade é comportamento dos empreendedores e gestão de negócios. Eu estava falando com vocês, são quase 40 anos que eu trabalho e só em empreendedorismo são os últimos 20 anos. Mas o especialista é a pessoa. Se eu for trabalhar com uma pessoa de piscina, o cara já faz isso há muito tempo, então ele conhece o negócio. Então eu não preciso conhecer de piscina, ele conhece de piscina, mas a gente juntos, eu trago a parte de empreendedorismo, de boas práticas e criar ações específicas para que ele possa alavancar o negócio dele. Então não tem nenhum pré-requisito mínimo. O mais importante é que ele queira melhorar. Se ele quiser melhorar, é o maior pré-requisito que eu preciso. Um empresário que queira mudar. Porque a mudança, geralmente, ela dói um pouco, né? Qualquer tipo de mudança. Empreender dói, né? Muito, Dói muito. muito, É dói muito mais muito. confortável estar lá de 8 às 5, só que você fica limitado, você não realiza os seus sonhos, você fica limitado a um salário. E a ideia não é ter um negócio para você trabalhar que nem louco naquele negócio. Mas tem que trabalhar durante muito tempo também, né? Mas quando você constrói um negócio para que ele passe a funcionar sem a sua presença, aí você começa a colher um pouco dos louros. Eu lembro que uma vez eu estava escutando uma reportagem, um podcast, não lembro direito, que o cara falava assim para o outro: como é que tá? 14 horas por dia. Quanto tempo tem o seu negócio? 1 ano. Beleza, seja bem-vindo ao mundo dos negócios. É isso aí mesmo no início. E aí depois tem uma outra cena
E aí, como é que tá o seu negócio? Pô, trabalhando 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia. Quanto tempo você tem de negócio? 10 anos. Tem alguma coisa errada. Se tem 10 anos o cara repetindo a mesma coisa, ele não está mudando, ele está repetindo uma coisa que não está dando tanto resultado assim. Porque não adianta só você trabalhar muito, ganhar dinheiro, você tem que viver. Vai que trabalhar muito dinheiro, trabalhar pra caramba, pra quê? Aí muita gente ainda fala assim, não, eu faço isso por causa da minha família. Aí o cara não vê mais a mulher, não vê mais o esposo, não vê mais os filhos. Aí quando olha pra cá, perdeu a família, porque ficou trabalhando demais. Então tem que ter um certo Isso equilíbrio. acontece muito na vida do imigrante, né? Uma coisa que eu sempre falo é que se você vem com a família que nem você, com esposa e filhos, que, primeiro, esteja muito alinhado no propósito, e quando você chegar aqui, que também observe a vida familiar, porque senão você vai criando caminhos separados, né? E a Isso. mesma coisa com o empreendedorismo. Como eu trabalho muito com metas, quando a gente veio para cá, a gente definiu metas em 2018, né? Botamos metas até 2025. E toda vez que a gente batia uma meta, a gente botava um lugar para celebrar. Então, na hora de escolher os lugares, eu botei assim: falei para minha filha e para minha esposa quais são os lugares que você gostaria de conhecer. Então, a premiação para o atingimento das metas anuais, eu botava o sonho delas. Para quê? Para todo mundo estar no mesmo barco. Então, eu não decidia onde eu só eu queria, onde que a minha esposa queria, onde que minha filha queria, e todo ano que a gente consegue bater as metas, a gente vai lá e realiza para poder ter sentido aquela meta e a celebração da meta. Então, até na hora de eu construir a premiação da minha meta, dentro de casa, não é nem mais no negócio. Se o negócio desse certo naquele ano, com aqueles resultados que a gente buscou, a gente ia para um lugar que eles queriam. Então, foi interessante que ano passado acho que foi o ano que eu mais viajei na minha vida. Foram 7 ou 8 viagens internacionais. Uau. Então, as coisas estão caminhando bem. Que bom, parabéns. E fala um pouco sobre os cursos que você tem agora, né? Eu chamo de curso consultoria, mas é uma combinação, né? Isso Isso. explica pra gente um pouco. A gente montou uma esteira de produtos e serviços que a gente trabalha, que a gente tem foco na área de finanças, na área de empreendedorismo. Então, hoje a gente tem alguns produtos que é o MaxBiz Financial, o Evolution, a mentoria e a consultoria. Então, a gente tem o MaxBiz e a gente vai ter uma turma do MaxBiz Evolution agora em Orlando, nos próximos dias, que a gente pega os empresários e ajuda eles a melhorar os resultados através dessa mudança de comportamento. Então é um misto de várias atividades que a gente faz, encontro com vários empresários daquele grupo, que a gente troca experiências, passa um pouco dessas metodologias que foram desenvolvidas pela ONU para conhecimento dos empresários. Depois a gente pega e faz visita diretamente na empresa, mensalmente, para a gente entender como é que estão acontecendo as coisas, monitora o plano de ação que a gente faz, tem um encontro que a gente faz visitas trocadas, um empresário visita o outro para um dar sugestões de melhoria no negócio do outro. Então, assim, tem uma interação muito grande. Além desse treinamento que a gente faz, a gente provoca um network, que os empresários acabam fazendo negócio com os outros empresários daquele grupo. Então, isso é muito salutar. Eu tenho até depoimento de alguns empresários que falou, só pelo network já valeu a pena, que eu fiz vários negócios aqui que eu nem imaginava que poderia fazer. Que bom, que bom. E qual seria a tua maior dica para os empresários que estão aqui nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, né, que é onde a gente vive? Qual seria, assim, a tua maior dica? A pessoa quer empreender ou está empreendendo, está passando por um momento difícil, talvez. Qual é a palavra, assim, de consultoria que você teria para essa pessoa? É, me pegou de surpresa, mas vamos lá. Uma palavra que uma coisa que eu percebo, se eu for analisar assim, as pessoas milionárias e bilionárias do mundo, todas elas sabem claro onde elas querem chegar. E estabelecer uma meta, estabelecer objetivos para a pessoa, para o negócio, isso é importantíssimo. E isso é uma das características de pessoas de sucesso, que é o estabelecimento de metas. E tem um dado interessante da ONU que diz o seguinte, que 95% dos empreendedores não estabelecem metas. Então, se você tiver nesses 5, você já está totalmente fora da boiada. Então, estabelecer uma meta que seja smart, específica, mensurável, que tenha sentido com o seu negócio, isso é muito importante. E outro dado que acrescenta esses 5%, que desses 5% que falam que estabelecem metas, 4% estabelecem errado. Então, na verdade, dos empreendedores no mundo todo, 1% das pessoas sabem onde querem chegar. Então, o que a gente faz é ajudar um empresário a estabelecer uma meta que tenha sentido para a vida dele, que a gente possa pegar essa meta e fazer um plano de ação para atingir. Se você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil. Tem até uma citação de uma história que da lista para as maravilhas, que ela quer no buraco, encontrava com o coelho lá e perguntava para onde você vai. Ele não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve.
Então, uma das coisas importantes para se empreender é para saber por que você está fazendo isso, onde é que você quer chegar, o que você quer ter com o seu negócio. Será que é esse negócio ou é um outro? Então, a dica seria aprender e definir uma meta. E a gente tem bastante experiência em ajudar o empresário a alinhar sobre isso aí. Então, uma dica que eu daria para todas as pessoas que estão contigo é saber estabelecer uma meta, para ter sentido. Senão eu estou trabalhando, e quando eu ver, eu estou repetindo um hábito que não está sendo saudável para ninguém. E o dia passa, a semana passa, os meses passam, os anos passam e a gente vai vivendo aquilo e aquele negócio cria uma forma de pessoa e você segue sem muito olhar para as metas, né? Então, realmente, metas é extremamente Você importante. falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa que já me falaram, um empresário me falou isso, foi até no Brasil, que ele falou assim, Márcio, os meus últimos 5 anos foram totalmente intensos. Uhum. Antigamente eu passava um ano, repetia durante 5 anos, 10 anos, era a mesma coisa, não mudava. Quando eu comecei a colocar meta na minha vida, são 5 anos totalmente diferentes, com garra, com correr atrás, fica diferente o jogo, entendeu? Quando você sabe onde você quer chegar. Então, em vez Sim. de você pegar 5 anos, repetir o mesmo ano durante 5 vezes, você vive 5 anos intensamente e cada vez mais gerando novos desafios para você. Consegui chegar aqui, beleza, que consigo mais. E gerando esses desafios, que o empreendedor tem disso. Ele é incansável. Ele não chega a um ponto e para. Ele quer sempre querer fazer mais. Sim. E o Márcio, ele tem várias provas sociais, né? E a gente estava assistindo algum dos vídeos dos clientes que eu conheço, né, do Márcio, e um deles falou uma coisa muito importante, né? Porque não é só você ter a visão, não é só você ter a meta, você tem que saber comunicar, né? É outra parte que eu acredito que você ensina, você ter esse poder de comunicação como líder para aquelas pessoas ali, colaboradores que estão trabalhando com você, para que todos possam seguir a meta, entender a meta e acreditar na meta, não é isso? É isso aí, porque assim, a responsabilidade de uma comunicação é sempre do emissor. Então, às vezes eu falo uma coisa, mas a pessoa não entendeu, então ela está com a visão distorcida. E se ela não acreditar e segurar aquela meta para ela, isso também não vai acontecer. E a gente consegue pegar é, algumas metas empresariais e criar indicadores, KPIs, para que o pessoal consiga entender que é aquilo que ele tem que chegar. Que não necessariamente o empreendedor precisa dizer todos os números que ele quer, mas ele pode Uhum, criar indicadores para que sim. o time consiga entender o que era o objetivo dele naquele mês, naquele ano. Então, isso é importante, a comunicação, que flui mais rápido. Na física, a gente falava assim que soma de vetores, né? Se para cada um elemento, o elemento for puxado para um lado, para o outro, para vários lugares diferentes, o elemento não sai do lugar. Quando todo mundo está alinhado, ele dispara. Então, É. alinhamento com a equipe, com as metas, é importantíssimo para o negócio decolar. É importantíssimo. Eu que tenho meu próprio negócio, todas essas dores que tu tá falando, de alguma forma eu sinto aqui e ali, eu entendo que empreendedorismo é muito doloroso, porque é um crescimento pessoal para que você possa realmente crescer a sua empresa e certas pessoas têm dificuldades com alguns aspectos e outras com os outros, mas ninguém é perfeito, né? Então todo mundo pode melhorar e todo mundo pode trazer um crescimento pessoal para né, chegar realmente naquelas metas pessoais e de negócio. São duas coisas que eu acredito que andam lado a lado. Importante que tudo isso a gente pode ser trabalhado, né? A Uhum, gente não aprende, nasceu com isso. Então a gente foi trabalhado. sim. Várias coisas que a gente não nasceu e foi aprendendo. A gente consegue aprender isso também. E a gente tem o maior prazer em poder ensinar cada vez mais isso para as pessoas. E elas saem bastante contentes com o resultado. E mudam. E as tuas turmas começam, começa uma, aí depois começa outra, né? Então, A gente tem um grupo começando agora em junho, aqui em Orlando. E vai ter um outro agora em setembro em Boca Raton. Tem um cliente meu que veio de Boston para cá e está querendo que eu leve para Boston em outubro, então eu estou analisando com ele a viabilidade de a gente fazer um grupo de empresários lá em Boston. Então tem bastante coisa acontecendo. Só tem que esse é um bastante. dos negócios que eu tenho. Hoje eu tenho outros negócios também, mas estamos administrando o tempo junto com a família, com os negócios, com os clientes. É. Então, assim, você é empreendedor que precisa aprender mais, que sente em você que você quer buscar uma mudança para o seu negócio, uma mudança real. O Márcio ele tem inúmeras provas sociais que ele pode lhe mostrar e talvez realmente seja uma solução para o crescimento da sua empresa, né? Então, a gente vai deixar as informações do Márcio, as informações da empresa dele aqui. E se você precisar, eu super recomendo. É uma pessoa de extrema confiança e eu sou muito grata por a nossa relação. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigado.